Eu gosto muito mais quando o tema é casar do que descasar, né? Eu sou muito mais casamenteira e parideira. Eu gosto que o povo fica junto com alguém. E aqueles que estão ainda no movimento de ser pais e mães, eu gosto muito que vocês tenham filhos. Eu sempre falo, gente, vocês por favor tenham filhos, porque a gente vai precisar do quê? Receber a previdência daqui a um tempo, né? Também por isso. Mas, muito especialmente porque os filhos, na verdade, são os pais que estão seguindo, né? São a vida representada através de pessoas. A vida não se representa só através de pessoas. Pode ser também representada através de projetos que gerem sucesso, que gerem benefícios para muitos outros, através do próprio dinheiro, enfim, da alegria. E hoje o nosso tema é quando o relacionamento chega ao fim. Então, quem estava aqui semana passada ou nos assistiu através da transmissão, sabe que eu disse que iniciávamos semana passada a temporada sobre sucesso profissional, porque tinham me pedido. No entanto, nessa última semana, muitas pessoas entraram em contato comigo sobre dificuldade no relacionamento. Então, essas já estão onlineizados com os maridos, né, e as esposas, mas estão com dificuldade no relacionamento e algumas pessoas querem se separar e me perguntaram qual seria o melhor caminho para ter uma separação. Quem conhece constelação, muitas vezes, pensa que a gente tem que dar um jeito de fazer ficar junto, e não é isso, né? A gente busca, então, um posicionamento para ser feliz. E, de vez em quando, é necessário que essas pessoas sigam caminhos diferentes. E quando isso acontece, né, Bert Hellinger traz para nós uma imagem, né, através de como se fosse uma história. E ele diz o seguinte: duas pessoas nascem em suas famílias com valores diferentes, com atitudes diferentes, conhecimentos diferentes. No entanto, ambas famílias têm algo em comum. E dali então caminha dessa família um jovem e da outra família uma jovem. E seguem. E a gente sempre coloca, né, que pode ser que seja um relacionamento de duas mulheres ou de dois homens. No entanto, seguem e se encontram em algum ponto do caminho. Cada um leva a sua própria cesta. E dentro dessa cesta de cada um, tem algo que ele está ali para trocar. E assim se encontram, se alegram. E ao longo do caminho, tem momentos de muitas flores. Os pássaros cantam e eles se alegram com isso. E seguem caminhando por um longo trecho do caminho. Mas chega um momento em que a noite é fria e que ambos muitas vezes tremem, têm medo, mas ainda assim seguem por mais um tempo, até que chegam diante de uma montanha e precisam subir porque caminham juntos. À medida que caminham, cada um tira da sua própria cesta e entrega ao outro e vão trocando. E quando sobem a montanha, as coisas se tornam mais difíceis. E chega um momento em que ambos se cansam e um se senta à beira do caminho, porque dentro da sua cesta já não existe mais nada para trocar. O outro segue talvez por mais um pouco, mas também finda o que tem dentro da sua própria cesta e ali se detém. Ambos choram, porque é o momento da despedida. E assim, os relacionamentos de casal. Relacionamento de casal é um jogo, onde cada um coloca da sua própria cesta ou coloca a sua carta do baralho. Cada um coloca aquilo que tem nesse relacionamento. Mas a gente falou até na outra semana, não foi na última, mas na penúltima, nós falamos sobre os 3 pilares
que sustentam um relacionamento de casal, né? Quem estava aqui, não na última terça, mas na outra? Lembram dos 3 pilares? Um é a cumplicidade. Você não estava aqui, mas estava assistindo então, né? Porque eu sei que você não estava aqui. Então, um desses pilares é a cumplicidade, né? É algo que a gente tem que ter dentro da nossa cesta de troca. Nós precisamos sentir que a outra pessoa é nosso cúmplice também. E nós, por nossa vez, ser cúmplice da outra pessoa. Então, a cumplicidade une muitos casais, né? Quando a gente percebe que o outro é cúmplice, né? Eu fiz até essa imagem da outra vez. Um mata, o outro sepulta, né? Então, quando a gente realmente confia e está ali junto na cumplicidade, ambos caminham com mais facilidade, porque a cumplicidade é uma perninha da mesa redonda. Um outro pilar é a química sexual. Esse pilar, ele é extremamente importante. Inclusive, eu vou fazer uma live, possivelmente na próxima segunda. Eu vou falar sobre como despertar e desenvolver mais a energia sexual, tá? Então, esse pilar da química sexual, ele é muito importante. Eu sempre digo, talvez seja o pilar mais importante, porque todas as outras coisas, a gente pode ser cúmplice dos nossos amigos, a gente pode ser cúmplice dos nossos familiares, a gente pode ter um cachorro como amigo, né? Conversar com cachorro, com gato, né? Com algum bicho de estimação. Mas sexo, geralmente, a gente faz com parceiro, né? Então, as outras situações a gente pode trocar, né? Com outras pessoas. Tem gente que vem, eu quero me casar. Então, qual que é a pergunta que eu faço? A primeira pergunta, né? Ou uma das primeiras. Primeiro eu pergunto, você está disponível e está disposto ou só está disponível? Outra pergunta é, para que você quer se casar? Para quê? Não é por quê só. Para quê? Porque por quê muitas vezes vem porque eu amo aquela pessoa, né? Mas para quê? Então, muitas vezes eu quero me casar para ter um companheiro. Falo, então tem um cachorro. E é bom porque senão ele não vai te passar raiva, né? Você não vai precisar lavar as cuecas dele de vez em quando. Mas eu vou arrumar alguém para arrumar minha casa. Eu pensava assim quando eu ia casar, né? Quando eu fui casar. Porque minha mãe, para o meu primeiro marido, eu tinha 19 anos, naquela época o povo pedia para casar com a gente, né? Já tem algum tempinho que eu casei a primeira vez. Então, a mamãe disse assim, porque ela era ótima, né? Ela não deixava nada para vir no encontro dela. Ela disse, se você quiser casar com ela, tá ótimo, tudo bem. É muito trabalhadeira, mas nada dentro de casa. Se você estiver disposto a casar com uma mulher que não sabe cozinhar, não sabe lavar, não cuida de casa, porque depois você não vem reclamar para mim. E mamãe era muito sábia, porque o homem, quando ele está apaixonado, ele não quer saber disso, não. Isso vem depois, né? E depois não podia reclamar, porque ela tinha avisado. Mas depois eu pensei, não, para que eu vou aprender isso? Eu contrato alguém. Depois que eu me casei, eu descobri que tem hora que você quer contratar, mas você não tem. Você não acha a pessoa que você vai contratar, então você tem que resolver de alguma forma, né? Então, esse pilar da química sexual, ele une muitos casais. Se a gente tem dificuldade no relacionamento íntimo, nós precisamos, tanto o homem quanto a mulher, precisa buscar ajuda. Muitas vezes é uma facilidade que às vezes a pessoa não tem, o casal não tem, de conversar sobre aquilo que agrada ou que desagrada. Muitas vezes, ao invés de conversarem, começa a discutir. Então, às vezes, a gente precisa realmente de um terapeuta, e procure um terapeuta que tenha um bom relacionamento de parceiro, tá, gente? Porque muitas vezes os casais vão procurar um terapeuta que é bem problemático. Então, observe que todos os terapeutas têm boa vontade, mas mesmo com boa vontade, às vezes a gente não tem habilidade para tratar disso, mas tem bons terapeutas que podem ajudar nesse sentido, né? Ser uma âncora para que esse casal possa se
organizar. Outras vezes precisa realmente de um tratamento, enfim. E o terceiro pilar é, quem lembra? Precisamos de um objetivo em comum, porque o casal precisa, em algum momento, né, na intersecção de ambos, ter um olhar na mesma direção. A gente precisa ter um objetivo em comum. Não são todos os objetivos do homem ou da mulher que precisa ser em comum. Muito pelo contrário. O homem precisa ter o seu tempo com seus amigos e a mulher precisa ter o seu tempo com suas amigas também. Isso precisa ser um acordo, né? Então, por quê? Porque quando a gente está com as amigas e o homem está com seus amigos, ali ele busca e recebe o combustível para somar na intersecção do casal. Então, a gente realmente precisa desse momento onde a gente conversa e se distrai, enfim, com pessoas que não são realmente só o seu marido e a sua mulher. Porque dali vem, então, esse movimento para você trazer mais elementos para o seu lar, né, para a sua casa. Agora, o objetivo em comum pode ser construir uma casa, fazer uma determinada viagem, ter alguma coisa que ambos pensem na mesma direção, tá? Bom, agora, quando esses pilares vão ruindo, né, falta um, daí a pouco falta o outro. Aí quando falta o terceiro, o casal não tem mais como trocar na medida daquilo que move para o mais. Então, o que acontece? Começam a trocar naquilo que move para o menos. Porque quando não tem cumplicidade, eles se agridem, né? Falam mal um do outro. Gente, eu já ouvi falar que em algum país as mulheres, e de vez em quando os homens, falam mal dos maridos para as colegas, entendeu? Contam como fazem amor com seus homens. Aqui no Brasil a gente não faz isso não, mas eu já ouvi dizer que existe em alguns lugares. Então, se você quer acabar com o seu relacionamento, seu marido não precisa saber, seu homem ou sua mulher, não precisa saber aqui nos ouvidos que o outro conta a sua intimidade, mas na alma dele ele sabe. Porque um casal, ele é ligado pelo campo de cada um. Então, a união de duas pessoas no relacionamento íntimo faz com que ambos estejam ligados num mesmo campo de consciência. Então, aquilo que acontece aqui afeta o outro, mesmo que ele não fique sabendo pelos ouvidos, a alma dele sabe que você não respeita. E isso é uma falta de cumplicidade. Então, quando isso acaba, param de trocar, né? Eu coloquei o segundo círculo, que é a profissão. Bert Hellinger percebeu que nós caminhamos em 5 círculos do amor. O primeiro círculo, eu e os pais. Então, a minha relação com minha mãe, minha relação com meu pai, vai definir a minha possibilidade de êxito no segundo círculo. Então, eu vim falando de primeiro círculo, então hoje a gente vai falar mais do segundo e do terceiro. O segundo círculo fala da nossa profissão, do nosso sucesso financeiro. Então, se eu me posiciono de forma adequada em relação aos meus pais, eu vou ter facilidade em ter sucesso financeiro. E isso é muito importante para que eu esteja bem aqui no terceiro círculo, que é o relacionamento de casal, o relacionamento de parceiros. E eu digo, quem não tem sucesso aqui, quem não é independente na parte financeira, ele tendo um relacionamento de parceiro, ele não sabe, às vezes, se ele está aqui por opção ou por falta de opção. Então, tanto a mulher quanto o homem precisa ter uma certa independência financeira. Mesmo que, após o relacionamento, eles tenham crianças, sejam bem-vindos todos vocês, viu? Eles tenham crianças e muitos casais conseguem separar um tempo para a mamãe ficar com aquelas crianças, e isso é muito bom. Algumas mulheres acreditam que esse período
ela está se diminuindo, muito pelo contrário. É muito bom quando o casal consegue entrar nesse acordo, né? De o homem prover por um tempo, enquanto a mamãe cuida mais proximamente das crianças. Mas, mesmo assim, essa mulher precisa saber que se ela quiser se separar, ela consegue ter a sua sustentabilidade, né? A sua liberdade financeira. Porque muitas vezes até a própria mulher fica em dúvida se ela está lá por opção ou por falta de opção. E o homem ou a mulher também sente a mesma coisa. Essa mulher está comigo é porque ela gosta de mim, porque ela me quer ou porque ela não tem jeito de sair daqui. Sabe? Ou o contrário, porque às vezes é o homem também. Então nós precisamos. Agora, o que acontece muitas vezes? Que a gente passa para o terceiro círculo sem estar bem no primeiro, sem estar ainda com a liberdade financeira do segundo círculo. E passamos para o terceiro, ou seja, muitas vezes a gente fica gestante, você não está programando de se casar ou de conviver com aquela pessoa, mas vem uma criança e decidem ficar juntos. Outras vezes, mesmo sem crianças, decidem viver juntos, mesmo com o segundo círculo ainda meio desequilibrado, né? Então, nós precisamos ter, mesmo que eu esteja no meu relacionamento, cuidando das crianças ainda por um tempo, se for o caso, a gente precisa desenvolver uma criatividade para que, se porventura esse relacionamento chegar ao fim, você possa seguir. Outra coisa que acontece muito é o seguinte: às vezes o casal já não tem mais nada para trocar, né? Às vezes os pilares aqui caíram. E as mamães estão sem liberdade financeira e querem separar, por exemplo. Às vezes já sabe que o papai não vai conseguir sustentá-la e sustentar as crianças com uma pensão. Porque todo mundo sabe que as pensões fala que é alimentícia, dá para alimentar, né? Mas a gente não vive só de comida, muitas vezes. Então, muitas vezes, essas mamães não têm coragem, mas elas poderiam e deveriam ter coragem, se isso for o caso, de deixar as crianças com o pai. Sabe? Porque, às vezes, a gente cria uma confusão tão grande com o pai das crianças numa separação, porque você não abre mão de ficar longe das crianças ou deixar as crianças com o pai. Então, essa é uma opção, quando a gente realmente não consegue, naquele momento, sustentar a si mesmo e aos filhos. Então, muitas vezes você deixa as crianças 1 ano, 2 anos, 3 anos com o pai, enquanto você se prepara. E aí sim, fala, bom, agora eu também posso compartilhar da vida, né? Ela não vai sumir, lógico. Mas da mesma forma que na maioria das vezes são os papais que visitam ou ficam com as crianças por uns dias, a mamãe pode fazer também. Ela precisa saber que o pai também tem competência para cuidar dos filhos, são filhos dele. E ele é a melhor pessoa com quem ela poderia deixar as crianças enquanto ela se organiza financeiramente para colaborar com essas crianças, né? Então, o terceiro círculo fala desse movimento do relacionamento, do círculo do amor. E depois, então, viria no quarto círculo os filhos ou também os projetos. Aquilo que a gente pode fazer para levar a vida adiante. Bom, acontece que muitas vezes tudo isso aqui chega ao fim. Os relacionamentos são como árvores. Tem árvore que dura muito tempo, né? Tem uns relacionamentos que são igual baobás. Mas tem alguns que parecem arruda, né? Passou o olho assim, eles estão murchando. Então, cada relacionamento, por mais que ele termine igual uma arrudazinha, que às vezes fica ali um tempinho curto, a gente precisa perceber que nesse relacionamento nós aprendemos, nós trocamos. Se trocou muito como um baobá ou pouco como uma outra plantinha,
que morreu mais rápido, mas a gente trocou. Teve momentos de alegria, porque ninguém começou uma convivência se não teve nenhum instante feliz. Então, se eu nunca fui feliz em momento nenhum, não gostei de estar com essa pessoa intimamente, eu não pensei que eu poderia ser feliz com essa pessoa e ainda assim fiquei junto, não existe. Então, em algum momento, nós acreditamos, em algum momento a gente compartilhou, em algum momento nós desfrutamos um do outro. E a gente precisa levar isso em consideração. E se o relacionamento durou 30 anos, 40 anos, 50 anos ou um mês, ele deu certo. Ele deu certo, porque esse um mês deu certo. Porque esses 30 anos também deram certo. Então a gente precisa valorizar. Deu certo por quê? Porque em algum momento nós somos felizes. E o momento que vivemos juntos, seja no momento da dificuldade ou não, a gente aprendeu um com o outro. Nós trocamos alguma coisa. Ou seja, eu entreguei, mas eu também recebi. Mas o momento da despedida, né? Quem aqui já divorciou alguma vez? Então, todos nós que já nos separamos, divorciamos, enfim, a gente sabe que mesmo quando somos nós que tomamos a decisão, a gente toma a decisão de casar com medo, não é? Mas naquele momento de casar que você está com medo, mas está com a paixão assim, você vai. Agora, no momento de separar, porque a paixão, na maioria das vezes, já acabou, ou você percebe que aquela outra pessoa tem atitudes que você não pode ou você não consegue suportar. Então, por um tempo, vocês não, mas eu fiz isso. Por um tempo, a gente quer mudar o outro, né? A gente quer que o outro mude, que é para dar certo. Né? Aí a gente faz a listinha, e a gente desenha, e a gente explica, e a gente fala novamente. Aí chega um período em que a gente já não briga mais, você já não explica mais, porque você já desenhou, você já escreveu. Então, muitas vezes acontece assim, comigo foi assim também. Então, eu vou me silenciando. Esse momento é o momento em que a gente prepara para ir embora, né? Mas a gente faz isso com medo. Porque você não sabe separar de um homem, no caso, né, meu e ou de muitas mulheres, ou separar-se de uma mulher, não é só separar daquele homem e daquela mulher. Muitos amigos ficam de um lado, os outros ficam do outro. Você separa da família. Porque você precisa, depois disso, respeitar o lugar da outra mulher que aquele seu homem vai arrumar, porque ele não vai ficar sozinho. Sabe? Então a gente precisa respeitar o lugar da outra. Ou seja, você não vai poder visitar todas as cunhadas todo o tempo. Você não vai lá na casa da avó dos seus netos todo dia. Ou da sua sogra todo dia, ou da mulher que foi sua sogra. Então, a gente sente medo. Além desse medo, a gente tem o medo também de passar necessidade. Porque ali, por mais que tenha sido difícil, de alguma forma, é uma soma, né? Todo relacionamento, todo casal é uma soma de duas pessoas e de dois sistemas. Então, a gente faz esse percurso de afastamento sempre com dor. Não só do medo, mas essa dor de ter que mudar de caminho. E isso, Bert Hellinger diz o seguinte, só através da dor a gente consegue a despedida. Muitas vezes essa dor vem num período já do relacionamento, né? Algum tempo, alguns anos, alguns meses, dentro do relacionamento, antes de se separar. E no momento da separação, também é um momento, uma ruptura muito dolorosa. Também porque você está buscando outro caminho e também porque todos nós, quando nos afastamos de alguém, assim, nós entramos em ressonância com as nossas carências e com o medo que muitas vezes nós sentimos quando nossa mãe se afastou de nós, quando éramos crianças. E toda mamãe afastou, porque ela não ficou colada em nós dia e noite. Em algum momento ela foi ao supermercado, em algum momento ela ficou internada, em algum momento ela saiu para ganhar outro bebê e a gente ficou 1 ou 2 dias longe dela. Então aquilo são feridinhas que ficam em nós. Ou seja, todas as vezes que nós vamos nos divorciar e afastarmos
de um relacionamento, nós vamos entrar em contato com os momentos dolorosos que ficamos sozinhos lá na nossa infância. Na maioria das vezes em relação à nossa mãe e algumas em relação ao nosso pai. E vocês podem ter certeza, quando a gente tem aquela paixão danada, aquele sofrimento doido, quando vamos separar ou quando alguém se separa de nós, essa dor muito grande não tem a ver com a outra pessoa, sabe? Se você fizer a coisa certa, a paixão acaba em 5 minutos, mais ou menos. 5 minutos para você retomar e seguir outro caminho, sabe? Então, que eu vou explicar por aqui. Ah, não, isso é agora mesmo, né? Porque depois é depois da separação. Então, por quê? Porque aquela dor que a pessoa está sentindo tem a ver com a sua infância. Não é com aquele homem, não é com aquela mulher que ele tem que resolver. Ele tem que resolver com ele em relação à mãe. Então, o que a gente pode fazer? Ou deve fazer? É bom que se faça. A gente pode ficar de pé, olhamos assim para frente e enxergamos aquela pessoa na nossa frente. Bom, então a gente olha para ela, para de julgar, pare de culpar, pare de exigir, esqueça todos os momentos que não foram bons. E lembre só do momento em que você olhou para aquele homem ou para aquela mulher e desejou aquela pessoa como homem ou como mulher. Então lembre da parte boa da convivência que vocês tiveram. E olhe para aquela pessoa, né? E diga, por exemplo, mais ou menos assim: muito obrigada por tudo. Eu fui muito feliz com você. Porque a gente tem a mania de ter olho de mosca, que a gente às vezes é feliz em muitos momentos. E alguns a gente ficou muito chateada, você foca no momento que você ficou chateada, né? Então, quando a gente está disposto a ver os momentos bons, você vai enxergar. Tiveram muitos, né? Em muitos momentos eu fui muito feliz com você. E eu tenho lugar no meu coração para você para sempre. Deixo com você, com amor, tudo que eu te dei. E levo comigo tudo que você me deu com amor. E nesse momento que você olha para aquela pessoa, você fala: muito obrigada. Agora sim, nós podemos seguir juntos. Quando você fala isso, você está de verdade agradecendo por tudo, então você começa a dar pequenos. Você vai perceber que mesmo que você não raciocine, o seu corpo te joga para trás. E lentamente você vai se afastando, até que você encoste em uma parede ou em um móvel atrás de você. Então, quando você se recostar ali, você feche seus olhos e sinta que você está recostada em seus pais. Que os seus pais estão atrás de você e que atrás dos seus pais estão os seus avós e os seus bisavós. Então, você voltou novamente para o seu sistema. Porque um relacionamento de parceiro dá certo quando nós verdadeiramente despedimos do nosso sistema para ir para o novo relacionamento. A gente se despede, toma tudo que o nosso sistema nos deu, nossos pais, avós, tudo aquilo e trazemos para cá. E utilizamos tudo? Não! A gente deve utilizar no relacionamento de parceiro o que vai somar com o meu relacionamento. Aquilo que condiz com o meu homem ou com a minha mulher, na soma do novo sistema que nós estamos criando. Então, a partir do momento em que precisamos partir e ir embora, então a gente agradece por aquilo, então a gente volta lá de novo. Vocês vão ver, gente, a paixão acaba. E aí ninguém vai brincar com nós mais, porque sabe que nós vamos embora, né? Fala, faz isso de novo que eu vou dar uns passinhos para trás, eu vou te agradecer e vou embora. E isso acaba com a nossa carência, sabe? Então isso é importante, a gente saber como sair do relacionamento. Só que essas falas, elas são bonitinhas, mas não adianta decorar não, tá? A gente tem que sentir e agradecer. E se nós, né, alguém, tanto de vocês que estão aqui presencialmente quanto das redes sociais, se tiveram outros relacionamentos, né, mais relacionamentos, é importante que se faça isso em relação a todos. Vá lembrando quem foi importante,
né? A primeira pessoa que amou você, e mesmo que você não tenha amado essa pessoa, lá da adolescência, né? Primeira pessoa com quem você teve uma relação sexual, porque isso é ritual de passagem. Todo ritual de passagem gera uma força. E aquele que foi objeto do nosso ritual de passagem, de um estágio para outro, no caso de virgem ou de moça para mulher, então essa pessoa é importante. Então vá lembrando de todas as mulheres ou de todos os homens e agradecendo um por um assim, até você chegar no seu relacionamento atual. Por quê? Porque a gente leva para o próximo relacionamento as merdas que a gente carregou do anterior. Por isso que a gente precisa levar não as merdas do relacionamento anterior, mas aquilo que há de melhor, para que o próximo relacionamento tenha êxito. A gente precisa agradecer todos os nossos relacionamentos passados e depois, então, agradecer também os relacionamentos do nosso próximo homem ou da nossa próxima mulher. Os relacionamentos que foram dessa pessoa. Porque eu só estou com esse homem ou com essa mulher porque aqueles outros relacionamentos ficaram para trás. Então a gente vai visualizar os nossos, agradecer e despedir. Daí você encontrou um homem ou uma mulher e começa um novo relacionamento. Não precisa ficar fuxicando, sabendo da vida do outro, especulando, não. Você simplesmente sinta dentro do seu coração que você vê atrás daquela pessoa ali, ao lado daquela pessoa. Se for um homem, você vai enxergar essas pessoas que são, digamos que sejam mulheres, você vai enxergá-las ao lado esquerdo do homem. Se você é um homem que vai se unir a uma outra mulher, você vai ver essa mulher e vai ver os outros homens que ela teve antes de você do lado direito. E ache seu lugar, porque você vai ser o último, gente. Às vezes eu enxergo, né? Um homem com 5 mulheres, 6 mulheres, então você é a 7ª. Você nunca vai ser mais importante do que as outras que vieram antes. E é só quando a gente desiste de ser importante que é possível ficar nesse novo relacionamento. Então você sente quantas mulheres foram importantes. Certa vez eu estava conversando com um homem e disse para ele assim: quantas mulheres importantes você já teve na sua vida? Porque eu olhava para ele, eu via tanta mulher na minha percepção, né? Porque quando a gente... a formação em constelação, por exemplo, o treinamento em constelação, desenvolve a nossa percepção. Não é que eu estou vendo entidade, espírito, não sei o que tem isso, não. Mas você olha na pessoa assim, sabe, você foca nela, você já vê. Por quê? Porque você entra no campo da pessoa. Então esse é um movimento necessário para quem se torna um bom constelador. Você tem percepção, você olha na pessoa, já sabe. É por isso que a gente sai falando às vezes as coisas, né, no curso, né? Assim na rua eu não falo, não. A gente fala uma coisa que é igual uma flechada. Então eu vi tantas mulheres, eu vi 5 assim importantes e um tanto de outras em volta. Eu falei, gente, que moço alegre. Esse moço deve ser muito feliz, né? E aí eu perguntei, falei assim, quantas mulheres importantes você já teve? Ele falou, 3. Falei, interessante, quando eu olho para você eu vejo 5. Ele falou, 5? Eu falei, importantes, porque as outras, assim, eu vejo uns 50. Aí, e depois é que eu soube a história dele, né, que ele me disse mesmo. Aí ele falou, nossa, é mesmo? Eu esqueci daquele primeiro que eu casei. E eu esqueci da última que eu casei. Percebe? Como esse moço não respeita as mulheres? Como que você esquece? Né? Fala, não, esqueci do cara que eu casei, esqueci eu, né? Esqueci do pai das minhas filhas. Então, esse movimento a gente pode perceber e sentir, né? Quantas pessoas eu preciso incluir no meu coração? 50, 5, 10, 3? E dê um lugar, porque aí você pode estar com aquele homem ou com aquela mulher. Quando você concorda, agradece, valoriza e respeita os seus relacionamentos anteriores e os relacionamentos anteriores da pessoa que você quer estar com ela. Não é só relacionamento não, né, gente? Porque a gente não vai falar hoje de sogra, de sogro. Isso aí a gente fala sempre, isso aí lógico, né? Se eu não respeito os pais do meu homem ou da minha mulher, como que eu vou respeitar a pessoa? E essa pessoa vai se sentir desrespeitada, lógico, né? Por quê? Porque esse homem ou essa mulher é a soma dos seus pais.
Então, no momento da despedida, a gente precisa fazer isso. Após a separação, gente, tem até uma lei, eu falo, gente, uma coisa tão simples, no Brasil virou o seguinte, se não for lei, ninguém faz o certo, né? Você tem que correr o risco de responder um processo na justiça. Então, o que acontece tanto, né? Alienação parental. Então, a mulher tem um problema com o homem, porque, infelizmente, gente, acontece com os homens também, mas nós é mais danada, né? A gente é mais danadinha para fazer isso. Então, a gente, ao invés de discutir, ou resolver, ou se harmonizar como mulher e aquele homem, a gente subtrai os meninos, porque a gente fala mal do pai dos meninos, das crianças, né? E isso faz com que essas crianças fiquem inseguras. Essas crianças se tornem dependentes químico. Essa semana, uma das meninas, né, aqui que trabalha no Renascer, entrou em contato com uma pessoa e falou, volta, né, e tal. Essa pessoa falou, mas eu fiz a constelação, mas eu não gostei muito não, porque eu não entendi direito. Eu não entendi direito, meu filho não melhorou e o pai dele é vagabundo mesmo, ele não precisa... Falei, gente, qual a parte que eu desenhei, né? Que a gente desenha, a gente explica, a gente esfrega a cara do cliente no chão para ver se ele toma tipo. Lógico que o filho dela não melhorou. Eu tenho certeza absoluta que essa postura que ela ainda agora mostra é exatamente a que eu falei para ela que ela tinha que mudar. Então o filho muda quando a mãe muda. Ou quando o pai muda, na maioria das vezes é a mãe. Certa época perguntaram para o Bert Hellinger, mas as mulheres então têm mais responsabilidade, porque a gente fica brava, né? A gente faz as coisas e a gente não quer ser culpado, não. Então o Bert disse assim, as mulheres elas não têm mais responsabilidades. As mulheres e as mães, elas têm mais possibilidades. Possibilidade de fazer com que os filhos deem certo. Então está na nossa mão. Você não quer ser poderosa? Então pega o poder, né? E faça aquilo certo. Então, quando nós, após a separação, valorizamos o homem que nós escolhemos para ser pai dos nossos filhos, valorizamos a mulher que eu escolhi para ser mãe das minhas crianças. E eu vou falar para vocês, gente, o que eu já vi, os milhares de mães que fazem isso aqui. Eu vou falar para vocês que eu lembro de um pai, que eu não conseguia ajudar esse homem. E ele falou para mim, não, a mãe dela não presta mesmo não, a mãe dela não tem jeito não. Aí eu atendi, aí ele queria que eu mudasse a menina. A menina já tinha uns 22 anos, por aí, mais de 20 anos, estava na faculdade. E a menina tinha algumas atitudes parecidas com as atitudes da mãe que ela rejeitava. Então, por todos os meios que eu tentei, ele não conseguia entender que ele tinha que concordar com a mãe do jeito que ela era para talvez a filha ser diferente. A terapia funcionou? Não. Porque eu não consegui, né? Eu falei, eu expliquei, eu desenhei, mas a pessoa não quer. Então, se ele não muda, tá do mesmo jeito. E a filha, né? Eu atendi a filha e ela disse para mim assim, eu fico muito chateada porque o meu pai fala mal demais da minha mãe para mim. Eu já disse que isso é ruim, sabe? Mas ele não para. Eu pensei comigo, não falei, mas não para mesmo, não. Porque eu tentei, né? Eu tentei, e durante a terapia inteira ele falava só da mulher. Agora, esse é tão pouco que eu lembro, era um só. Agora nós, mulheres, né, a gente pega esse arquétipo de faladeira, né, e a gente fala. Então a gente precisa, se a gente quer que nossos filhos tenham êxito, a gente precisa valorizar a parte do pai que está nesse filho. E é muito importante, né? Eu vejo meus netos, né? Tanto os filhos da minha primeira filha quanto da minha terceira filha. Eu falei, esses meninos vão ser muito prósperos, porque minhas filhas empurram esses meninos para os pais, né? Os pais cuidam muito mais das crianças do que as minhas filhas. E eu penso que é capaz que elas falam para eles assim, não, mas é porque minha mãe fala que a gente tem que empurrar os filhos para o pai, tá? Não é bem assim não, tá, Fabiana?
A minha fala é nesse sentido aqui. Então, quando a gente... eu lembro da minha primeira filha, há um tempo atrás, filhos dela, eu tenho uma neta de 11 anos e um de 7 ou 8, por aí. Então, uns 2 anos atrás, eles conversando, eles vivem muito bem também. Eles conversando, né, sobre se separar, com quem que vai ficar e tal. Aí a minha netinha falou assim, eu vou ficar com o papai. Aí a minha filha falou assim, Ravena, você tá certinha, porque eu no seu lugar eu ficava mesmo. Porque o seu pai é ótimo, cuida muito mais de você do que eu. Então, está livre para as crianças ir e ficar onde elas preferirem, né? Então, esse aqui é dos filhos. E o próximo relacionamento? É parcialmente isso que eu já disse, né? Para que a gente tenha um próximo relacionamento, a gente precisa, de verdade, concordar com todos os anteriores. E, muitas vezes, nós levamos para os nossos relacionamentos de parceiros, muitas vezes não, sempre, a gente leva para os relacionamentos de parceiros as questões que nós temos e somos em relação ao nosso sistema familiar. E muitas vezes a gente tem impulsos agressivos ou desrespeitosos em relação a outra pessoa, porque isso tem a ver também com aquilo que aconteceu no meu sistema. Muitas vezes nossos pais agiam assim, outras vezes nossos avós. E quando os nossos avós são mal falados em seus relacionamentos, vocês podem ter certeza, os netos estão ali para poder pagar essa conta. Muito especialmente quando a vovó não dá uma panelada no vovô, porque o vovô agrediu ela, gente. Então, quando a vovó quer ser boa demais, ou quando eu quero ser boa demais, na minha live de ontem eu até falei sobre isso, porque eu também fui assim. E isso tem muito a ver, esse impulso de perdão, esse impulso de não revidar, tem muito a ver com as nossas ideias religiosas. Então, eu também já fui religiosa, né? Também acreditei que tinha que ser assim, também achei que a gente deveria... não revidar, porque a gente aprende isso dentro das religiões, mas na prática isso não funciona. E Bert Hellinger mostra isso, e eu vi isso dezenas de vezes, inclusive comigo. Então, quando uma mãe ou um pai suporta a agressividade da outra pessoa, e essa pessoa que verdadeiramente está sendo agredida não faz nada, e não vai pensar que ela não faz nada porque ela é boa, não. Ela não faz nada porque ela quer ser melhor do que a outra pessoa. E quem é verdadeiramente... Isso fui eu também e muitas outras pessoas. Então, quando a gente é verdadeiramente bom, a gente não se sente melhor do que o outro. E quando a gente realmente ama aquele homem ou aquela mulher, a gente nunca perdoa. A gente procura devolver um pouquinho do mal que a pessoa fez, um pouquinho, sempre menos. Se a gente devolve mais, a gente está com vingança e não buscando equilíbrio na relação de troca. Quando a gente quer estar com aquele homem, com aquela mulher, você precisa ajudar essa pessoa a ter menos culpa. Amor, eu vou fazer isso. Ontem, né, depois da minha live, eu cheguei em casa, eu sempre assisto, porque a gente aprende, né? Tanto que eu falei, gente, mão não quieto nessa cadeira, sabe? Então, é muita energia a hora que eu tô falando, então às vezes eu penso, eu preciso ficar mais quieta. Então eu gosto de assistir para ver o que eu preciso melhorar. Eu acho que isso é importante para todos, né? Eu tava ouvindo, né, ao lado do meu marido, escutando lá, e aí aproveitei também, né, para conversar com ele sobre aquilo, né, que eu estava falando. Ele falou, mas você fala muito bem? Eu falei, age muito bem também, né? Ele falou, mas você já melhorou bastante? Eu falei, melhorei bastante, né? Então, muitas vezes a gente realmente precisa, e eu falo para ele, né? Porque antes eu falava assim, eu faço tal coisa, meu bem, porque eu te amo, eu não posso deixar ser tão culpado. Então, ontem, a hora que ele ouviu, acho que ele, né, aos poucos vai entendendo. Eu falei, não, eu estou entendendo isso que você está falando. Eu falei, pois é, eu não deixo ser culpado, por isso que a gente fica junto, né? Mas, por quê? Porque quando a gente troca, em algum momento que a gente precisa trocar coisinhas dolorosas, né? Ou a gente chama aquilo que leva para o menos,
É para ficar junto. Porque se alguém faz algo ruim assim e eu devolvo assim, então se eu devolver assim, o outro tem um espaço de compensação. Por quê? Porque uma forma de equilibrar é devolvendo um pouquinho e ficando um pouco culpada, e o outro menos culpado, e a outra parte, o outro fica para te compensar, ou seja, fazer algo bom. Porque a gente vê isso, né, nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente mesmo tem uma atitude, que você está com um problema no trabalho, e às vezes você age de uma forma que você não gostaria, daí a pouco você pensa, gente, mas por que eu agi desse jeito? O que a gente faz? Você compensa, não é? Você chega e fala assim, oi amor, você quer alguma coisa e tal? Isso acontece sem que a gente perceba. E do outro lado também. Então a gente pode compensar também aquilo que faltou na devolução do que não era tão bom assim, naquilo que levava para o menos. E nisso vai equilibrando até que verdadeiramente podemos começar a trocar para o mais, devolver aquilo que é bom.